Soy el fuego que quema tu sed, sou a água que mata tu piel. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E eu vou falar para vocês algo bem importante. Eu tento me ater exclusivamente aos conteúdos de língua portuguesa. Mas duas coisas impedem que eu fique publicando só vídeo de português e literatura aqui. Em primeiro lugar, os vídeos sobre opinião dão muito mais visualização do que os vídeos de língua portuguesa. Fato. Posto lá um vídeo sobre o predicativo do sujeito, 1000 pessoas assistem. Posto um vídeo sobre uma notícia que surgiu ontem, no comentário 10.000 pessoas assistem. Então, né, velho, não consigo segurar o ímpeto, né, de trazer mais vídeos comentando as coisas. Outra coisa que eu preciso fazer, de tempos em tempos, publicar vídeos respondendo alguns comentários, os quais eu tenho preguiça de responder escrevendo, porque eu acho que é gastar dedo, tá? Que é a minha reação a alguns comentários. Já vou avisar que é a última vez que a equipe oculta o nome e a fotografiazinha. A partir dos próximos, já vou deixar bem a lataria da pessoa e o nome dela para ela poder receber os elogios devidos, tá? Então, o que aconteceu? Nos últimos dias eu andei publicando algumas reações, alguns comentários e análises a respeito da fala que nós tivemos atribuída ao Papa Francisco, ao caso relacionado às escolas cívico-militares, e isso causou bastante polêmica, né? Porque, afinal de contas, as pessoas precisam vir também debater, mas existe o princípio do debate lógico. E é justamente a essa galera que eu vou responder. Alguns de forma mais incisiva, outros de forma menos incisiva. Vamos lá. Olha esse comentário. O SUS é uma utopia criada por esses socialistas malucos. Eu já vou marcar isso aqui, ó. Utopia criada por esses socialistas malucos. Aliás, era para ser aliás, né? Mas ele escreveu aliás. Todo o sistema de serviço público brasileiro é ineficiente. Olha que frase poderosa. Todo o sistema de serviço público brasileiro é ineficiente. Todo. E essa pessoa conhece todo o sistema, né? Muito provavelmente ela é servidora do planeta para conhecer tudo. Agora, fazer concessão ou parceria público-privada tinha que ter hífen e tinha que ter acento. Virou privatização. Na verdade, essa pessoa também deve estar no governo, né? Ela deve estar no governo para poder saber o que é o esquema aqui. Então, não reclame dos impostos absurdos que pagamos para sustentar esse Estado inoperante. Nunca imaginei que viveríamos em uma era da informação, onde o que impera é a desinformação e o alarmismo. Bem, você é uma prova disso, né? Tá aqui. Professor, escrevi bem? Estou começando a acompanhar as aulas. Você é o melhor, forte abraço. Ó, essa pessoa aqui foi uma pessoa que foi muito gentil no comentário, mas não na parte final do comentário, mas não no momento de analisar o texto aqui conosco. Eu vou responder para ele algo bem importante. Vamos aqui a alguns esclarecimentos. Talvez esse comentário, perceba, esse comentário não veio com ódio, mas esse comentário veio carregado por alguns vícios. Primeiro vício, ele disse, o SUS é uma utopia criada por esses socialistas malucos. Não. O Sistema Único de Saúde que é implantado no Brasil é o modelo que nós temos copiado do sistema de saúde que é empregado no Reino Unido, que é um modelo para o Brasil, para o mundo todo. É um modelo de saúde muito, muito bom e eficiente. Isso está, inclusive, nos trabalhos acadêmicos a respeito dos 20 anos de SUS que nós tivemos aí. O fato mais importante que nós devemos destacar aí nesse caso é a ideia de se associar SUS, que é um sistema único de saúde, que tem a intenção de atender ou prestar o atendimento universal, isso significa em todos os aspectos, com utopia. Veja, não é uma utopia, não é impossível. Existem dificuldades, uma delas, o Brasil é um país continental. Segundo, a administração é uma administração ruim.
independentemente de partido, de bandeira, de direita e esquerda. A corrupção no Brasil é ambidestra. O dinheiro que se destina à saúde não chega inteiro até lá. E é por isso que você tem dificuldade na manutenção de hospital, no atendimento de pessoas, certo? Existem parcerias que são realizadas para as especialidades, mas até nesses casos, aliás, até não, nesses casos os desvios acabam sendo ainda maiores. Então tome cuidado com isso. Quando você pensa assim, não, tudo que é privado é necessariamente mais eficiente, não é exatamente dessa forma, tá? Não é exatamente dessa forma. Pense em quantas vezes você já reclamou, por exemplo, de empresa de telefonia ou empresa de TV a cabo, tá? Que são essencialmente privadas. Mas isso é só para exemplificar. Eu não estou trazendo isso como argumento para refutar. Existem falhas dentro do SUS? Existem, mas essas são falhas que ocorrem por causa da gestão e por causa da demanda. O modelo em si é fantástico. E o modelo do SUS é, inclusive, copiado por outros países, tá? Então, cuidado. O comentário aqui não foi agressivo, mas estava com alguns vícios aqui. Vamos lá, outra. Admiro muito seu trabalho, Pablo, mas nesta proposta de dar sua opinião sobre os assuntos polêmicos, não sei não. Tá deixando a desejar. Nesse vídeo os argumentos ficaram muito confusos e truncados, faltou incisão. Eu fico preocupado com esse termo aqui, tá? Veja, incisão, eu até vou responder para essa pessoa aqui. Às vezes, quando eu respondo ou comento com mais incisão, a reação da galera é ainda mais violenta. Aí a galera já vem baixando o nível, xingando, partindo para a ofensa. Então, às vezes, eu deixo o argumento mais abstrato, certo? Deixo ali a frase, o raciocínio mais leve. E é por isso que às vezes você vai observar aqui no meu canal vídeos voltados para essa parte de comentários de assuntos assim, sem tanta polêmica quanto poderia gerar. Beleza? Olha só, sou a favor, não adianta oferecer o que não existe. O Brasil não comporta dar saúde de graça, bolsa isso, auxílio aquilo. Precisa de infraestrutura para crescer e não assistencialismo. Compra votos, certo? Olha, aqui, e ele ainda disse, minha opinião, respeitando a de todos, tá? Então vamos aqui a algo importante. O modelo do SUS que nós estamos falando aqui é um modelo que tende a cobrir, certo? A fornecer assistência universal e integral. As pessoas acham que o SUS é simplesmente hospital público e UBS, mas não é só isso. Existem diversos outros setores em que o SUS opera. Aliás, muita gente propagandeia que é só posto de saúde. Cara, não é só posto de saúde, não é só hospital. Por exemplo, vigilância sanitária está associada ao SUS. As vacinas e as campanhas de vacinação, por exemplo, que você toma para evitar sarampo, poliomielite, certo? Todos os outros casos de doenças já erradicadas no Brasil são subordinadas ao SUS. Essas campanhas são todas campanhas estruturadas pelo SUS. Centros de doenças infecto-contagiosas dentro do país são todos subordinados ao SUS. O fato de você ir até um posto de saúde e você demorar para ser atendido não significa que o sistema seja falho ou que ele não funcione, tá? Significa que você tem uma demanda gigantesca. Lembra aquilo que eu falei, o grande problema da saúde não está na saúde em si, está no dinheiro que é destinado à saúde que morre no meio do caminho. Aqui, um monte de artigo que não chega a lugar algum, só serve para sustentar professor que quer receber títulos e bolsas. E o ensino básico, aí sim deveria receber esses investimentos. Esse comentário foi sobre o meu vídeo Doutor Maconheiro, em que eu estou falando sobre pesquisa na universidade. O que essa pessoa falou não faz o menor sentido. Por quê? Porque para o ensino básico melhorar, é necessário que você invista na formação continuada dos egressos das universidades. Porque quem dá aula na escola é o professor.
Não é o médico, não é o advogado, não é o padeiro, não é o cara que arruma bicicleta. Quem dá aula é o professor. Então você precisa melhorar a formação de quem? Do professor. Como se melhora a formação do professor? Investida em pesquisa, extensão e formação continuada, além de atualização, cursos de atualização didática, cursos de atualização de magistério. Onde isso é feito? Na universidade. As empresas particulares que a galera sempre defende aí e fala com a boca cheia, né, para dizer que essas empresas é que geram o futuro do país. Quantas dessas empresas aí vão lá fornecer formação continuada para os professores que já estão há 20 anos em sala de aula? Quantos vão falar sobre alfabetização? Porque você estuda isso na faculdade, mas as metodologias mudam, as crianças mudam, o princípio de alfabetização acaba se alterando, novas tecnologias, e aí? Quem é que forma isso? É a universidade. Então, a pesquisa universitária deve ser respeitada em todas as suas dimensões. Concordo em grande parte com você. Mas você sabe que as universidades são tomadas por drogados e que existe putaria, uma triste realidade. Usar "você sabe" imputa a mim algo que, de fato, eu não sei. Por quê? Porque se a universidade tivesse tomada, e perceba, eu não vou interpretar isso como uma metáfora, porque quando a pessoa fala tomada, não quer dizer que tem 3, 4, ela quer dizer que a maior parte da universidade é formada por drogados. Então, pense quando você fez a sua graduação. Você teve, ao longo da sua graduação, provavelmente 30 professores. Dos 30 professores que você teve, você tem quantos professores você viu chegando à sala de aula fedendo maconha? Na sua sala de aula havia 50 alunos, então pelo menos 25 estavam fedendo maconha durante a aula, todos os dias. Para você falar que metade da galera, tá, é drogada, metade, você teria que ter esse número. E agora, quando você fala a universidade está tomada, então você tem reitor maconheiro, vice-reitor maconheiro, secretária maconheiro, tia da limpeza, tá? Tia da limpeza vai... Entendeu? Não é assim, velho. Tem que parar tem que deixar de ser burro e escrever esse tipo de coisa absurda. Existe putaria. Como assim existe putaria? Cara, eu nunca tive a oportunidade de abrir uma porta para assistir a uma aula de morfologia e tá rolando um surubão lá dentro, tá? Eu nunca vi uma coisa dessa. Ah, mas eu fiquei sabendo que teve uma universidade lá no... Uma! Deixe de generalizar, porque isso é uma imbecilidade. Pelo amor de Deus, fico puto com isso. Pode nunca ter fumado maconha, mas aposto que já viu muitos fumando. Quem estudou em universidade pública sabe como é a realidade. Talvez quem estudou na universidade pública e frequentou as aulas e pesquisou saiba como é a realidade. Quem foi para o estado de corpo presente ficava reparando no que os outros estavam fazendo na cantina, né? Talvez isso. Sem falar nas panelinhas ideológicas para conseguir bolsa de iniciação científica, mestrado, etc. Vídeo bem teórico, pois a prática é outra. Sabe quando você não consegue uma bolsa de doutorado, uma bolsa de mestrado, quando você não consegue uma iniciação científica? Quando sua pesquisa é um grande pedaço de bosta. Quando você não consegue produzir um trabalho acadêmico bom, quando você sequer sabe redigir um trabalho acadêmico. Aí sim, quando você é um grande toletão de merda, você não consegue ingressar nessas partes da faculdade. Sabe por quê? Porque você não está voltado para a iniciação científica. Ciência é uma coisa muito séria para qualquer pessoa ingressar ali, tá? Feliz ou infelizmente é assim. E geralmente esse tipo de frase vem daquela pessoa frustrada que não consegue passar em qualquer tipo de seleção, porque acha que tem panelinha ideológica. Talvez você simplesmente não tenha lido os teóricos para conseguir responder as perguntas. Afinal de contas, se a pessoa é tão boa para criticar
a suposta ideologia alheia, ela teria a mesma capacidade de responder as questões de uma prova utilizando essa mesma terminologia para conseguir ser aprovada mais facilmente, não é verdade? Muito bem. Jesus diria: arrependei-vos e convertei-vos. Porém, mudar as escrituras a bel prazer é o mesmo que dizer que pedofilia não é crime. Mas, biblicamente falando, tudo isso é preparação para o governo do anticristo. Então, esse é um comentário associado ao vídeo em que eu falei sobre a suposta declaração do Padre Francisco que as pessoas homossexuais não podem ser alijadas de ter uma família, né? E ele fala que elas não podem ser proibidas disso, que deve haver devem ser criadas leis específicas para acolher essa comunidade. Tá. Aí a pessoa vem e manda ali que ela sabe o que Jesus diria: arrependei-vos e convertei-vos. Ótimo, ótimo. Agora, uma coisa importante é que Jesus também diria para que as outras pessoas não julgassem e também não excluíssem e também não apontassem o pecado dos outros, né? Afinal de contas, nem ele ficava fazendo isso. Aí diz que mudar as escrituras é o mesmo que dizer que pedofilia não é crime. Pois é. Então, se você voltar a um período da história chamado Contra-Reforma Religiosa, os historiadores que estão aqui no canal podem falar. Os monges copistas, que eram aqueles que trabalhavam copiando a Bíblia antes de haver a prensa do Gutenberg para poder reproduzir o texto, eles ficavam copiando os textos. E os monges copistas tiveram que mudar algumas passagens bíblicas por imposição da igreja na época. Diversas mudanças desses textos que nós temos hoje foram realizadas à época dos monges copistas. Procure depois para você saber o que é que acontecia com o copista que se recusava a mudar o texto. Tá? Eu vou dizer para você, ele não ganhava um afago, ele não ganhava um abraço, tá? Então, vamos seguir esse raciocínio. Mudar as escrituras ao bel prazer é o mesmo que dizer pedofilia não é crime. Então significa que durante a Contra-Reforma Religiosa, muito tempo a igreja ficou falando que pedofilia não era crime, né? Porque mudou as escrituras. Procure a história da escrita bíblica para você perceber, desde o sírio-aramaico até a versão francesa que deu origem à portuguesa, quantas foram as alterações, tá? E aqui essa outra parte falando, preparação para o governo do anticristo. Já está nos Estados Unidos, né? Olha só, fica com português mesmo, teologia não. Por que será? Será que porque quando eu falo sobre teologia eu mostro aqui trechos da Bíblia, trechos da história da religiosidade que algumas pessoas insistem em ignorar porque é conveniente? Será que é porque eu falo para você que fica cagando regra do Pentateuco na cabeça das outras pessoas esquece que comete os mesmos pecados que estão lá no Levítico? Pois é, deve ser por causa disso, né? Porque a pessoa acha que pelo fato de eu postar vídeos de língua portuguesa, eu só posso falar sobre vídeo sobre português. Desculpa, mas foi impossível não dar risada com esses 12 minutos. Como consultor teológico, é um excelente professor de português. Talvez você tenha dado risada rindo de nervoso por dentro porque estava desmontando algumas das suas convicções. Os lobos querem falsear pele de ovelha. Realmente, tem uma indústria chamada pele de ovelha e o dono é o lobão. Aquele que tirar um tio da palavra da Bíblia seja anátema. Deus não juntou Adão e Ivo. Nem no Alcorão, no judaísmo, nem na Bíblia se encontra essa blasfêmia. Pois é, mas também fala na Bíblia que Deus formou o homem a partir da costela, formou a mulher a partir da costela do homem. Também fala que Jonas ficou dentro da baleia e saiu de boas. Também fala sobre a Arca de Noé, mesmo sabendo que é impossível que todos os animais da humanidade em casais ficassem dentro de uma arca por um tempão, sendo que existem alguns animais que só há
no Brasil, outros que só há na África, outros que só há na América do Norte, outros que só há na China, outros que só há no Japão, enfim. Mas você vem aqui usar um argumento bíblico. Então vamos falar sobre quem tirar um tio da Bíblia. Você consegue me explicar por que existe uma diferença em números de livros entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, que se eu não me engano são 11 livros de diferença? Por que nós temos os livros apócrifos que foram retirados das escritas? Dentre eles, inclusive, o Evangelho de São Judas, que foi retirado. Por que o Evangelho de Pedro foi o mais criticado e o mais recortado de toda a história do cristianismo? Você consegue explicar isso aí para nós, nessa sua boa redação, utilizando essa retórica metafórica bonita? Vem para cá e explica. Enquanto isso, senta lá, Cláudia. Você está muito errado. Leia João 1,12. Se é filho aquele que se rende a Cristo, caso contrário, somos criaturas de Deus. E pegando seu exemplo, Jesus faria com os dois o que ele fez com a adúltera. João 8,11. Ele não condenou, mas ordenou que ela não voltasse a pecar novamente. Paro aqui e puxo outro trecho da Bíblia. Você lembra quando perguntaram a Jesus quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Se 7 vezes? Ele disse não 7, mas 70 vezes 7. Então, quem é você para pegar uma frase e dizer assim, ó, Jesus falou, vai e não peque mais. Você acha mesmo que se ela voltasse dizendo, olha Jesus, eu pequei, ele ia falar, ah não, porra, aí não dá, né? Aí eu já te perdoei uma vez, você para de pecar, sua pecadora. Não iria falar isso, cara, porque em nenhum momento você tem esse tipo de comportamento. Aliás, eu vou meter a real. Vocês que ficam jogando aqui, ó, porque Jesus faria isso, faria aquilo outro, porque ele condena isso, Deus condena aquilo. Se Jesus voltasse hoje, ele estaria do lado de quem ele esteve nessa época. Dos diferentes, daqueles que eram julgados, daqueles que eram tidos como pessoas pecadoras, pessoas impuras, dos leprosos. Ele estava ao lado dessas pessoas para levar a ela a palavra de Deus que a elas era negada. Por quem era negada? Por aquelas pessoas que se diziam as mais santas. Hoje, vocês crucificariam Jesus de novo, dizendo que Jesus seria um revolucionário esquerdista. Vocês pregariam na cruz novamente, muito provavelmente. Fico puto com isso. E Deus condena essa prática sim. Isso é repugnante aos olhos de Deus. Tá aqui no Coríntios, tá? Você sabe quem escreveu essa epístola aos Coríntios? Sabe qual é a inspiração? É a inspiração do apóstolo que tinha origem farisaica. Se liga antes de me falar isso. Quando o cara falou naquela época que aquilo era repugnante, não foi Deus que falou. Ele falou aquilo que ele achava. Aquilo que ele achava. Também está escrito na Bíblia que se você raspar a sua barba, você está cometendo pecado. Você tem bigode? Você raspou o bigode? Vai para o inferno. E os atributos de Deus não é só paz e amor, meu amigo. Deus é justiça também. Não tente maquiar o evangelho. Tá, e agora eu peço para você, se Deus é justiça, por que é que você acha que ele vai ver com bons olhos você aqui falando merda a respeito da comunidade LGBTQI, dizendo que eles não podem ser reconhecidos porque eles praticam uma blasfêmia, uma abominação? Você está sendo justo? Tá? Então você está querendo se comparar a Deus porque você pode julgar. Larga a mão de ser imbecil. Misericórdia. Professor, te respeito demais, mas leia a Bíblia toda ou apenas o Novo Testamento antes de dizer opiniões próprias. E você acha que eu falei isso aqui sem ter lido, tá? Você pode fazer o seguinte, pegar os trechos aqui que você leu e trazer como comentário. E se você me respeitasse demais, não teria escrito essa besteira que você escreveu aqui. Professor, amo suas aulas de português, mas esse seu comentário me fez sentir vergonha alheia. Romanos 1, do versículo 1 ao 27, foi escrito sob a perspectiva da nova aliança, que fala do amor, mas abomina o pecado.
Pois é, né? Uma epístola aos romanos. E os romanos são bons para falar de pecado, né? São ótimos para falar de pecado. Nero, Calígula, né? Inclusive a galera que crucificou Jesus, que ajudou lá. Pois é, são ótimos para você ter ali nessa epístola aos romanos. Aí eu falo para você, em que parte do mundo você pode arrogar para si o direito de dizer que uma pessoa amar outra pessoa do mesmo sexo é pecado? É pecado por quê? Porque existe amor nisso? Ou o seu problema é com o contato físico? Porque se o seu problema for com o contato físico, também é pecado você transar se não for o objetivo ter um filho. E aí, quantas vezes você pecou no último ano? Pense nisso. Agora aqui, ó. Veja essa aqui para fechar com chave de lixo. Eu tenho um fuzil, por isso tenho a razão. Eu sou militar ou policial, por isso só eu posso falar de segurança. Eu sou professor, por isso só eu posso falar de educação. Eu tenho mestrado nessa área, por isso só eu posso falar dela. Obviamente, quem tem experiência e estuda em uma determinada área tende a conhecer mais sobre o assunto e deve ter devido respeito por isso, mas não dá a ela o monopólio da verdade. Afinal, podem estar também em uma bolha. O que vejo são pessoas querendo passar por cima do direito constitucional da livre opinião e por isso se impor sobre os outros. Isso tem nome, gostem ou não, é fascismo. Fascista é sempre assim. O que costuma mudar são as ferramentas que usam. Então não vamos desrespeitar a opinião dos outros por isso e achar que certas pessoas não devem ser ouvidas. Não vamos cometer esse erro. Olha que análise mais viajada essa. A pessoa está comparando ter um fuzil e ter a razão. Ou seja, eu estou com uma arma, então eu imponho a razão. E depois diz aqui, ó, eu sou o professor. Por isso, só eu posso falar sobre educação. Primeiro que são duas esferas que não entram na mesma analogia. Agora, vamos aqui a um caso bem simples. Qual é o embasamento para uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, tenha como profissão chefe de cozinha? Para um chefe de cozinha falar sobre fundamentação pedagógica ou alfabetização. Qual é a propriedade que essa pessoa tem? Ela tem uma propriedade opinativa, o que nós chamamos de doxa, certo? O próprio Platão já disse que doxa não interessa para a episteme, que é conhecimento. Existe uma diferença entre você dar uma opinião e você trazer um ponto de vista fundamentado no conhecimento. Dar uma opinião, qualquer um dá. Inclusive, existe canal na internet que tem gente extremamente imbecil que fala, por exemplo, que a Terra é plana, né? Que traz, sei lá, fala que vacina faz você ficar maluco, sabe? Esse tipo de gente. E tem muita gente olhando para essa galera. O que essa pessoa está falando é opinião, é o achismo, é aquele negócio que ela formulou ali com base nas suas teorias da conspiração, pensando assim, tipo, nossa, é isso aqui faz sentido, então é isso, e eu que concluí. Quando você tem um conhecimento epistemológico, quando você é dotado da informação, você pode apresentar argumentos racionais. O policial está lá na ponta, sabendo como funciona a segurança. Ele pode falar com propriedade sobre como é o policiamento ostensivo. Ele pode falar sobre isso, certo? Mas ele não pode falar, por exemplo, sobre o orçamento para a compra de armas. Porque, a menos que ele trabalhe na parte de orçamento, ele não tem essa competência técnica. Quem tem competência técnica para falar sobre educação? Professor, pedagogo. Ah, eu tenho mestrado em determinada área, só eu posso falar sobre ela. Não. Você, todos os mestres, todos os doutores e todos os estudiosos do assunto. Eu assisti a um vídeo no YouTube e li um artigo no Facebook. Eu já posso dar uma opinião fundamentada sobre o assunto. Não.
Não, não é assim. Não funciona dessa forma. Eu não posso admitir que uma pessoa venha, por exemplo, com argumentos baseados em fake news, com argumentos baseados em discursos totalitaristas e admitir esse tipo de argumento só porque cada um tem direito à livre opinião. Cara, você tem direito à livre opinião, mas talvez sua livre opinião seja uma bosta. Entendeu? Então, nesse caso, você precisa tomar cuidado. Não é respeitar a opinião do outro. Se o cara chegar aqui e falar assim, ah, a Ku Klux Klan era ótima, eu não vou respeitar a opinião dele. Ele vai tomar uma voadora no meio da garganta. Entendeu? Não tem que respeitar esse tipo de opinião. Isso é simples. E por que eu faço isso? Porque esse aqui é o meu trabalho como educador. Eu preciso lutar para que o conhecimento e para que as informações que sejam bem fundamentadas cheguem até essas pessoas, para tentar diminuir preconceito, para tentar diminuir a ignorância, para tentar diminuir a intolerância. É por isso. E fascismo não é o professor ou quem detém o conhecimento dizer, olha, desta conversa devem participar aqueles que estão preparados para ela. Isso não é fascismo. Fascismo é você falar assim, eu mando nesse lugar aqui. Quer ver um exemplo? Eu mando nesse estado. Então tudo que eu disser vocês têm que fazer. Isso é fascismo. Fascismo é você falar assim, ó, eu sou a autoridade máxima, eu não tenho que ouvir ninguém, porque eu sei o que eu estou dizendo. Ah, mas você é formado nisso? Não, mas não importa, eu sou a autoridade. Isso é ser fascista. Então, toma cuidado, inclusive, com o vocábulo que você usa. Eu tenho um vídeo sobre o que é fascismo e alguns amigos meus professores também têm. Você pode procurar, tá, para assistir e ter um pouquinho mais de informação sobre o que é fascismo verdadeiramente. Tá bom? Galera, já lavei a alma aqui um pouco, cansei de tanta brigaiada. Até o próximo vídeo, um abraço, força guerreiros!